Damos início a mais um programa da Anatomia do Poder, que há 10 anos e meio vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, analisando o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, enfim, todos os poderes através dos detentores do poder, daqueles que fazem opinião, aqueles que dirigem, aqueles que têm responsabilidade. Hoje eu terei como entrevistado um caro amigo, grande jornalista, coautor de livros comigo, e que, nesses últimos 2 anos ou 3 anos, lançou 2 livros muito interessantes, todos pela editora Resistência Cultural, que, aliás, é editora também de alguns livros meus, intitulado As Melhores Frases de Roberto Campos, que se denominou de o homem mais lúcido do Brasil, e As Melhores Frases de Delfim Neto, que intitulou O Homem Mais Prático do Brasil, mais pragmático do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a 3ª edição do livro As Melhores Frases de Roberto Campos. Foi um querido amigo meu e de Aristóteles Drummond. Com Roberto, tive 4 livros escritos, fundamos juntos a Academia Internacional de Direito e Economia, em 1986, e o meu primeiro livro de finanças públicas, em 1961, foi com o Roberto prefaciado. Queria um grande bem, um grande amigo, influenciou muito a minha vida acadêmica, e sempre comungamos dos mesmos ideais, nas mesmas posições no campo da economia. É sobre este livro, As Melhores Frases de Roberto Campos, que vamos entrevistar hoje o caríssimo Aristóteles Drummond, um dos melhores jornalistas do Brasil, grande escritor, e que falará um pouco porque imaginou o grande frasista que era Roberto Campos, o homem que sabia dizer com uma visão gráfica e rapidamente e de forma sintética, descrevendo qualquer situação com muito humor. Peço ao meu caro Aristóteles Drummond, aqui presente no meu programa, que fale um pouco sobre o livro que você tão inteligentemente coordenou. Eu queria primeiro agradecer a honra, a distinção, o carinho das suas generosas referências a meu respeito e manifestar a minha imensa alegria de estar aqui, não só no seu programa, mas na Rede Vida de televisão, a qual passei alguns anos prestando a minha colaboração, esta tribuna do civismo e da fé, criação deste homem extraordinário, desta figura com, eu diria, odores de santidade, que é João Monteiro de Barros Filho. Mas é a ideia deste livro que foi a partir de uma conversa com o nosso comum amigo e editor, este jovem talentoso e dedicado que é o Zé Loredo Filho, que a partir de São Luís participa da vida brasileira conservadora, democrática, com simpatias monárquicas, com grande sucesso, de uma conversa em que a nossa preocupação e a minha admiração por ele, sendo tão jovem, que não teve oportunidade de conhecer o Roberto, ele tinha menos de 10 anos quando o Roberto nos deixou, a preocupação de que o Roberto não pode ser imortal só para nós, Ives. Ele tem que ser imortal para o país, para as novas gerações. As novas gerações não podem cometer equívocos, as novas gerações não podem ser desinformadas do que é melhor para a justiça social, o que é melhor para a liberdade, o que é melhor para a democracia, o que é melhor para a ordem, o que é melhor para o progresso. Então, eu acho que é uma contribuição em que o seu depoimento é preciosíssimo e está no livro, como de outros, como Daniel Homem de Carvalho, como Ricardo Salles, enfim,
e de alguns que já nos deixaram, como o embaixador Meira Pena, que foi um grande pensador também desse sentimento do Brasil. O Brasil, que já foi respeitado e reconhecido no século XIX, então, com aquela modelar monarquia, com aquelas figuras, o estadista que foi o Dom Pedro I, e a figura universal que foi o Dom Pedro II. Então, eu acho que cultivarmos a memória e a obra, o pensamento de Roberto Campos, é contribuirmos por um Brasil melhor. Daí a ideia do livro, e que, graças ao apoio de vocês e à contribuição de pessoas do seu valor, está nesta terceira e vitoriosa edição. Já serão 15 mil livros, o que no Brasil é quase best-seller. Não, eu também concordo. E é interessante, porque uma das características da figura do Roberto Campos é que, no convívio pessoal, Roberto, e você sabe disso, Aristóteles, era até uma figura muito tímida. Ele tinha aquelas frases, ele, quando escrevia, era insuperável, tinha uma visão da economia única dentro do Brasil. Como ele dizia, eu sou profeta, não reconhecido no momento, só reconhecido com os fatos começam efetivamente a acontecer. Mas de um trato muito simples. Roberto era um homem extremamente simples no contato. Não era sofisticado, não era pedante, não era daqueles que se consideravam superior aos outros. Conversava com todas as pessoas. Eu me lembro de um episódio que ele me contou, muito interessante, Aristóteles. Ele estava analisando uma situação aqui no Brasil, naquela época ainda do regime de exceção, e um cidadão, cujo nome, enfim, não interessa, que chegou e disse, não, mas o IPP tem uma posição diferente. A crise mundial tem que ter outra perspectiva e tal. E o Roberto disse, não, mas eu acho difícil, contestou. Daí ele ouvia e disse, mas o IPP, entende, tem uma instituição diferente e eles pensam que essa posição não é. E o Roberto mostrava que não tinha fundamento nenhum. Num determinado momento, ele chegou para o meu irmão João Carlos, que estava também nessa reunião, e disse, João, eu tenho discutido com ele, mas você me perdoa a minha ignorância. Eu não sei o que quer dizer IPP. Você que é pianista, você pode dizer para ele que você não entende bem as ciclas econômicas, que você pergunte para ele o que está no IPP, que ele tanto cita. Eu acho umas teorias absurdas, mas, enfim, pode ser que seja alguma instituição importante, eu desconheço. Pergunta lá para ele, diz, olha, eu não sou tão jogado, sou fulano de tal. Olha, eu não sou economista, gostaria de saber qual é esse instituto que você cita sempre. Você não conhece, João? Eu disse, não conheço. É o Instituto de Pesquisas do Paraguai. Aí, João Carlos tira a pessoa do meu lado e não dá mais para continuar discutindo com ele. Mas ele ouvia teorias as mais absurdas, como se fosse, e nem sabe se efetivamente aquelas teorias eram do IPP e se não era a pessoa que estava interpretando. Outra vez foi um episódio também interessante, o Aristóteles. Meu irmão, em 61, deu um show lá com o Pablo Casals e foi para os Estados Unidos convidado para tocar pela filha do senador Mansfield, que era o senador que cuidava da presidente da Comissão de Orçamento no Senado americano. E ela deu um jantar e o Roberto era vencedor brasileiro há 2 dias. Então, ele foi convidado para o jantar, porque a senadora, a filha, que era especialista em música, e chegou quando o Roberto foi apresentado, disse, o senhor é brasileiro?
Eu disse, sou embaixador brasileiro. Ele disse, mas então o senhor deve estar encantado com o pianista brasileiro João Carlos Martins, que tem 18 anos apenas. Ele disse, eu não conheço o pianista, mas ela era meio agressiva. Ele disse, o senhor embaixador não conhece o pianista? O senhor é um ignorante. E disse, olha, que eu sou ignorante, eu não tenho a menor dúvida. O que eu acho espantoso, que em apenas 2 dias nos Estados Unidos, todos os Estados Unidos já saibam que eu sou ignorante. Tinha essas saídas que, enfim... O João Carlos tocou, evidentemente não era conhecido, e aí foi um sucesso, e praticamente a carreira dele começou a partir da saída para os Estados Unidos, do Pablo Casal. Mas ele era um homem de tiradas, assim, em vez de ficar constrangido, disse que coisa espantosa. Eu estou apenas em 2 dias e todos os Estados Unidos já sabem que eu sou ignorante. Nunca tive dúvida disso, mas que fosse um fato tão notório. Mas era assim, não é? Meu caro, nós vamos agora para os nossos comerciais, e depois eu gostaria que no segundo bloco você falasse um pouco de algumas dessas frases e um pouco da sua carreira de jornalista, que é uma carreira que todo o Brasil reconhece como um dos grandes jornalistas do nosso país. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Natureza do Poder, hoje entrevistando um caro amigo, grande jornalista, grande escritor, Aristóteles Drummond. Como faço em todos os programas, eu ofereço um livro. É um livro pequeno de reminiscências da minha vida, de algumas lembranças do que ocorreu na minha vida, que eu vou mandar para o Rio de Janeiro ainda amanhã. Meu caro Aristóteles, eu gostaria que você, em relação a esse livro, lembrasse algumas das frases do Roberto e, ao mesmo tempo, gostaria de ouvir um pouco, o nosso telespectador conhecer um pouco da sua carreira narrada, para que o nosso telespectador conheça o grande jornalista que eu estou entrevistando. Bom, em primeiro lugar, as frases, como os artigos geniais do Roberto, e que ele, na sua simplicidade e humildade, ele dizia assim, as pessoas que elogiam os meus artigos não sabem como é difícil pari-los. Ele se dedicava, ele perdia horas ali. Mas a questão das frases, um dia perguntei a ele, Roberto, onde é que você tira essas frases geniais e esses provérbios que você coloca? Ele disse, olha, as frases é da minha vivência, da minha experiência. E, às vezes, a autoria eu substituo dizendo que é um provérbio chinês para não parecer que eu sou tão pretensioso de ficar me citando. Então, os artigos dele, que são publicados até nos livros dele, vários livros que condensam os artigos, está lá, provérbio chinês. O provérbio chinês era ele mesmo. Mas o importante, eu acho, nestas frases cirúrgicas de Roberto, é mostrar a ineficiência do Estado, a absoluta falta de necessidade das estatais, os privilégios que isto acarreta. E aquilo que mais o incomodava e que se encontra ali em pelo menos 30 das frases, era o inconformismo do Roberto, das pessoas do mundo acadêmico, homens públicos, jornalistas, economistas, insistirem em negar o óbvio. Ele ficava, tinha um desalento de dizer, meu Deus,
como é que podem preferir a igualdade e a meritocracia? Como é que as pessoas são iguais? Se houvesse esta igualdade de oportunidades e de acessos, nós não teríamos os avanços da humanidade, nós não teríamos os grandes cientistas, as descobertas, se os produtos fossem todos homogêneos, nós teríamos a péssima qualidade dos produtos da União Soviética, em que tudo ali é de terceira ou de quinta. Então, ele tinha este inconformismo com essa falta de percepção do óbvio das esquerdas letradas. Porque quando a esquerda que ladra, não faz mal. Agora, pessoas que se apresentam como professores, como autores, e defenderem o atraso num país e num mundo em que se precisa avançar justamente para acabar com a desigualdade básica, acabar com a miséria, acabar com a exclusão social e cultural. O caminho não é esse. Nenhum desses países que fizeram esses experimentos apresentaram algo de positivo. Então, isto é que o inspirava a usar como arma a ironia, a sutileza, o humor, que estão nestas frases todas, que eu até fico com dificuldade para lembrar algumas das 300 que estão no livro. Eu me lembro nessa linha do que você disse, em que ele fala sobre esses que pensam, o Estado é que deve, que o mercado não representa senão manter os ricos. Vem um pouco a teoria do Veblen, entende? Para uma época que não tem nada a ver com a época moderna. Ele dizia, esses economistas, que são economistas a favor do Estado como grande produtor de riqueza, são aqueles economistas que querem ver se aquilo que funciona na prática também funciona na sua teoria. A prática não interessa, pode estar funcionando. Precisa ver se ela vai funcionar, se aquilo que funciona na prática funciona também na teoria. Mas, de rigor, o que me parece realmente importante é que ele visualizava que, de rigor, as pessoas que vão para o Estado, elas não querem servir ao público, mas ter segurança. Quer dizer, a pessoa, quando o Estado diz não, o Estado é o prestador de serviço, o servidor público, é o servidor permanente, aquele que está à disposição do público, não é verdade. Eu já participei de concursos de magistratura, etc. Sei perfeitamente que os candidatos querem muito mais a segurança de estarem garantidos pelo Estado do que serviço. E grande parte dos que efetivamente se ficam dentro do poder pretende mais serviço do povo do que servir o povo. Utilizar os tributos, etc., os seus privilégios, suas mordomias, as suas vantagens, a sua multiplicação, aquilo que Alvin Toffler chamava de os integradores de poder. Você entra para manter a burocracia permanente, vamos criando novas burocracias para que aquilo seja absolutamente impossível de redução. E o Roberto tem uma noção muito clara de que quanto maior for o Estado, menor será o desenvolvimento de uma nação. E ele mostrava isso no fracasso dos países socialistas. Eu diria que hoje, do engessamento da União Europeia, com forte influência de governos socialistas, como Portugal, na Espanha, acontece apenas o seguinte, professor, o fenômeno é mundial, inclusive em alguns detalhes. Por exemplo, em todas as cidades, eu gosto muito de viajar ali no interior de Portugal, no interior da Espanha, da França, em todas as cidades, quando há um grande edifício moderno, é a sede do judiciário, é o tribunal. Os tribunais
são muito maiores e suntuosos do que os hospitais e do que as universidades. É uma coisa... No mundo inteiro. E no mundo inteiro, não é uma coisa do Brasil. Então, isto em si já é um absurdo. Mas eu queria lhe dizer uma que, profunda. No que toca à minha modesta vida, mais longa, e aqui aos 77 anos continuo na ativa, escrevendo aqui em 10 jornais no Brasil, 2 em Portugal, a minha formação foi uma formação que eu agradeço a Deus, porque o destino colocou na minha vida homens e exemplos admiráveis. Eu sou fruto apenas de ter procurado ser um bom aluno de meu avô, o historiador Augusto de Lima Júnior, historiador de Minas Gerais, do Francisco Negrão de Lima, governador do Rio, que me fez diretor e presidente da Coab com 24 anos, para remover as favelas aqui da Orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, do ministro César Caos, com quem trabalhei no Ministério como seu chefe do gabinete no Rio de Janeiro e delegado, o ministro José Hugo Castelo Branco, o Magalhães Pinto, a quem servi no Banco Nacional, e a seu sobrinho, Zé Luiz Magalhães Pinto, que foi o criador do sistema bancário moderno no Brasil. Então, eu acho muito importante que a gente valorize estas personalidades. Hoje, nós não temos, no mundo empresarial, no mundo político, estas referências tão fortes. Não é que não tenham bons, mas não tem figuras com esta batalha, como foi, o exemplo foi o Roberto, como exemplo foi o professor Goudin, que era o guru do Roberto, e como exemplo é o meu querido amigo e mestre Ives Gandra Martins. Nós não temos limite na idade, nós não temos limite no nosso tempo, nós não temos limite nos nossos afazeres para servirmos ao nosso país. Então, eu acho que isto balizou a minha vida como administrador de empresas, que foi o caminho que eu obtive para poder ter a carreira jornalística, porque, como jornalista, como escritor, eu não teria a minha subsistência garantida, porque eu vi logo lá atrás que eu não teria condições, digamos, de ser um diretor de jornal, embora tenha sido diretor do Jornal do Brasil e da Gazeta em Brasília, e no sentido de que a esquerda tomou conta da mídia. A esquerda, quando eu comecei, era uma infiltração, hoje é uma dominação. Você tem 20% que estão neutros e quietos, porque não são de esquerda, e os 80% na militância. Isso em todas as empresas. Daí a farsa e a mentira. Olha, como se faz nessa campanha eleitoral, como se joga abaixo do tapete os escândalos, as roubalheiras, as condenações, como se diz que determinados homens públicos foram absolvidos quando não foram, tiveram sentenças anuladas, é uma coisa diferente, e como se tenta demonizar pessoas e governos que cometeram seus erros, mas não estes que são alvo desta campanha odienta. Então, eu acho que realmente a minha presença e a minha história de vida foi essa, defender os valores do cristianismo, os valores da democracia, os valores do liberalismo econômico e o culto aos grandes valores da história. Acabar com esta farsa de querer se minimizar o papel da princesa Isabel na abolição, enfim, toda essa teia de mentira, de se falar de anos de chumbo, de ditadura, quando foram os anos dourados do progresso. Chumbo foram os sequestradores, os que assassinaram até companheiros de jornada e de equívoco. E agradeço muito, Aristóteles. Nossos telespectadores tiveram a oportunidade de conhecer o perfil desse amigo e grande jornalista. O tempo é um nosso inimigo, meu caro Aristóteles, ficaria conversando infinitamente com um amigo. Quero agradecer muito a presença e convidar os meus telespectadores para o próximo domingo.